Ninguém precisa concordar com o que a igreja faz ou deixa de fazer. Mas daí a processar o Papa é um pouco demais. Um compositor pernambucano não pensa assim. Para ele, Bento XVI deveria sim sentar no banco dos réus e aqui no Brasil. Quem conta o desfecho dessa história, no mínimo curiosa, é Juliano Domingues. No mundo inteiro, a imprensa tem noticiado uma série de denúncias de abusos sexuais dentro da Igreja Católica. Quando acontece um caso desse, está ferindo um dos aspectos mais importantes da doutrina do cristianismo, que é o cuidado com o mais frágil, o cuidado com o menor, o cuidado com aquele que não pode se defender por si mesmo. Padres e bispos são acusados em vários países. Há registros de casos na Bélgica, na Holanda, na Ilha de Malta, na Alemanha, na Áustria, na França e nos Estados Unidos. E a Igreja, o que tem feito diante de tantas denúncias? Será que os acusados são investigados e, o mais importante, punidos pelos crimes? Todas as pessoas, todos os grupos sociais se protegem a si mesmos em relação à sociedade. E às vezes nessa proteção, esse sentimento de corporação, ele termina na busca de defender a corporação, ofender a sociedade. É impossível não ficar chocado diante de um caso de abuso sexual. Mas este paraibano chamado Luiz Barbosa, mais conhecido por Sapê, fez mais. Ele transformou a revolta em ação. Nesse caso do Papa, eu me senti pensando comigo mesmo a injustiça que um jovem passa dentro da mão de um homem que está perto de Deus. E deu aquela vontade no meu coração de fazer o meu protesto. O artista queria protestar contra o que ele acredita ser uma omissão do Papa diante dos crimes. A obrigação do próprio Papa era tomar as providências, era punir as pessoas. Ele poderia ter usado a música para fazer o protesto, mas foi além. Sapê resolveu denunciar o Papa Bento XVI na Justiça Federal Brasileira. É isso mesmo, Joseph Ratzinger virou réu num processo que tramitou na Paraíba. De um lado, um artista paraibano que se diz ofendido e pede nada mais, nada menos do que uma indenização de US$1 bilhão. Do outro, Sua Santidade, o líder mundial da Igreja Católica. O caso é, no mínimo, curioso e levanta um debate jurídico. Faz algum sentido processar o Papa aqui, na Justiça Federal Brasileira? Será que essa iniciativa tem alguma base legal? Para este professor de Direito Internacional, a resposta é não. Para ele, o pedido de indenização não tem pé nem cabeça. O problema é, o Estado brasileiro, como Estado, ele teria força política e jurídica para fazer com que a nossa lei atingisse o Papa lá no Vaticano? Eu acredito, pessoalmente, que está fugindo um pouco a competência do Estado. Nossa equipe foi em busca do advogado de Sapê. Talvez ele tivesse outra explicação jurídica para o pedido de indenização, mas a resposta foi outra surpresa. A petição não foi redigida por mim, e sim pelo próprio autor. Ele pegou minha procuração, redigiu uma petição e deu entrada na Justiça Federal. O juiz, sabiamente, ao receber a petição, ele disse que a petição padecia de irregularidades insanáveis. Por quê? Não tinha fundamentação jurídica nenhuma. O juiz apontou vários problemas no processo. Por exemplo, Sapê não é comprovadamente uma vítima. O Papa não poderia ser condenado por atos provocados por terceiros. Bento XVI é um chefe de Estado e, por isso, não poderia ser julgado pela justiça de outro país. E, além disso, a indenização foi pedida em moeda estrangeira. Enfim, para a Justiça Federal, o processo não tinha o menor fundamento jurídico e, por isso, o juiz mandou arquivar o processo. Eu fiz a minha parte, vou fazer a parte e vou continuar até o final para ver onde é que chega a última instância.